satisfação estar com vocês aqui para tratar de um tema que está muito em alta, principalmente por nós estarmos na fase final do envio do SPED contábil, escrituração contábil digital. O SPED contábil, ele passou por algumas modificações. Nós temos que dividi-lo em dois grandes momentos: os anos calendários de 2008 a 2013, onde ele foi normatizado pela IN 787, e o ano calendário de 2014, normatizado pela IN 1420 de 2013. Nesse treinamento, um treinamento que foi desenvolvido para você, com foco em você, nós iremos trabalhar todos os aspectos relacionados ao SPED contábil. Vamos trabalhar de maneira macro, onde nós possamos abordar como que essa ferramenta funciona, em que contexto ela está inserida, quais são os seus objetivos. Isso tudo nós vamos ver aqui. Sejam muito bem-vindos a esse treinamento. Espero que nós possamos ter uma tarde de muita troca de informações e de conhecimento. O treinamento ele está dividido em 4 módulos. O primeiro módulo, ele é um módulo onde ele vai falar, onde nós iremos trabalhar o contexto da contabilidade no Brasil. Nós precisamos entender que mudanças aconteceram na contabilidade desde 2008, com a Lei 11.638 de 2007, que entrou em vigor em 2008, até hoje, até as modificações que trouxeram hoje. Nós também vamos trabalhar no segundo módulo a questão da neutralidade tributária, uma intervenção do fisco para que as mudanças que aconteceram na contabilidade brasileira não sofressem nenhum tipo de influência na questão tributária. Depois nós entraremos propriamente na escrituração contábil digital, onde nós iremos ver como que funciona o SPED contábil, quais são as empresas que estão obrigadas. Isso vem trazendo enormes dúvidas nos últimos dias. Por quê? A Receita Federal se pronunciou dentro do portal do SPED, publicou algumas notas de esclarecimentos no dia 12 de junho, falando a respeito das imunes isentas. Agora, no último dia 16, falando sobre a obrigatoriedade para as empresas do lucro presumido e também para as entidades imunes isentas. Nós vamos conhecer os principais blocos, os principais registros da escrituração contábil digital. Nós vamos ver aspectos práticos dessa obrigação acessória. Vamos discutir também alguns aspectos conceituais sobre algumas discussões que existem no mercado contábil. Será que a escrituração contábil digital ela está substituindo a publicação das demonstrações contábeis? Nós vamos levantar essa questão. E por fim, no último módulo, nós vamos trabalhar alguns cruzamentos de informações, onde que essas informações que foram transmitidas através do SPED contábil servirão de base de futuros cruzamentos por parte da Receita Federal. Esse treinamento bem completo, nós vamos trabalhar ponto a ponto todos os módulos e a intenção final é que você saia daqui seguro de como prestar essa obrigação acessória da melhor maneira possível. Se você tiver dúvidas, eu peço para que você, no quadro que fica logo abaixo, envie as suas dúvidas. Nós teremos um momento para tirá-las, esclarecer todos os seus questionamentos. Lembrando também que o material ele foi produzido a fim de criar uma estruturação lógica do conhecimento. Nós vamos embasar cada um dos fatos, cada um dos aspectos de cada um desses tópicos dos módulos. Pois bem, vamos lá, vamos em frente. Primeiro módulo, contabilidade brasileira. Nós vamos dividir esse módulo em 3 momentos. Primeiro, nós vamos falar sobre a era do conhecimento, uma revolução que nós estamos vivendo na sociedade, onde cada vez mais o capital intelectual ele é o maior gerador de recursos para as organizações. Depois nós vamos falar sobre a modernização da contabilidade. A nossa contabilidade, como eu falei anteriormente, ela passou por algumas mudanças, algumas modificações. É interessante trabalhar essas modificações de maneira tranquila, não entendermos que existe 100% uma nova contabilidade e nem que a contabilidade que nós fazíamos ela estava errada. E sim, buscar entender essas modificações como um passo no sentido da modernização das nossas demonstrações contábeis, visando cada vez mais fornecer informações úteis para a tomada de decisões, assim como é o papel da contabilidade. Nós vamos entender também o que é o projeto SPED. O SPED contábil, que nós vamos trabalhar aqui profundamente hoje, ele é um braço desse projeto SPED, esse projeto maior.
nós precisamos entender bem o que é o projeto SPED, para que ele surgiu, como que está ele hoje no Brasil. Pessoal, a era do conhecimento. A nossa sociedade ela passa por uma evolução. O SPED em si, ele não é causa de nada, ele é consequência dessa evolução da sociedade. No passado, os maiores geradores de recursos para as organizações eram o seu parque industrial. Hoje, diversas organizações e o próprio mercado já reconhece que o principal gerador de recursos é o seu capital intelectual. É importante que nós possamos diferenciar informação de conhecimento. Informação, nessa era do conhecimento, ela está cada vez mais comum, volumosa e dinâmica. Existem diversas fontes de informação e a incapacidade do ser humano de processar essa grande quantidade de dados. No entanto, quando nós temos em nossas mãos informações úteis e aplicáveis, também seguras, nós processamos essa informação para formatarmos o conhecimento. Essa é uma premissa básica da era do conhecimento. Imaginem o que é que diferencia hoje uma empresa de contabilidade da outra. Ambas precisam de softwares, computadores, pessoas. Mas o que é que faz com que uma empresa de contabilidade consiga atender com excelência os seus clientes em detrimento de outra que tem dificuldade para se manter no mercado? Sem nenhuma dúvida, o que diferencia esses dois negócios é o capital intelectual, são as pessoas que compõem essas organizações. Uma pesquisa realizada pela Price diz que o volume de conhecimento necessário para você se manter atualizado no mundo dos negócios, ele dobra a cada ano. O que isso significa? Que todos os esforços, tudo aquilo que nós buscamos de conhecimento para se manter atuais no mundo dos negócios hoje, nós deveremos redobrar os esforços para o ano que vem. Bem motivador, né, pessoal? Nós sabemos que, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando hoje, para o futuro, nós precisamos nos preparar ainda mais. Isso é ótimo, isso significa que a nossa profissão ela está em crescimento. A contabilidade, ela passou por uma modernização. A nossa contabilidade, que veio e trouxe seus padrões das sociedades por ações, a partir da Lei 6.404, de 1976, que a Lei 6.404 ela passou a valer a partir do ano de 78. Ali, todas as diretrizes de como a contabilidade deveria funcionar foram normatizadas. No ano seguinte, 77, o Decreto-Lei 1598 regulamentou como que o imposto de renda utilizaria as informações da contabilidade para apuração. É interessante, o professor Paulo Henrique Pegas, da FIPECAF, ele faz um comparativo muito bacana sobre esse casamento entre a contabilidade e o fisco. Ele remete que a contabilidade ela necessita da subjetividade, ela necessita de emoção. E durante esses 30 anos, de 1977 até 2007, a contabilidade ela foi fortemente influenciada pelo fisco, que tem uma maneira muito objetiva de pensar. A partir da Lei 11.638 de 2007, iniciou-se no Brasil um primeiro passo, um passo importantíssimo no sentido de modernização da nossa contabilidade. A nossa contabilidade, muito em decorrência das dificuldades financeiras e econômicas do nosso país, muito em decorrência da inflação, necessitava de modernização, mas essa modernização demorou. Quando veio a Lei 11.638, a contabilidade, de maneira figurativa, seria como se ela estivesse chegando para o fisco e dizendo: olha, você não tem condições de normatizar a contabilidade. A contabilidade deve seguir o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, o que determina os órgãos regulamentadores da contabilidade. Então, nós a partir de agora faremos uma contabilidade nova, voltada para os sócios. Nova no sentido da utilização de novos critérios e não no sentido da reconstrução de uma nova ciência.
A Receita Federal, o fisco naquele momento, ele foi colocado contra a parede. A Lei 11.638, ela é de dezembro de 2007 e já entrou em vigor em 2008. Essa lei, ela trazia alguns conceitos que nós vamos discutir um pouco aqui, que são extremamente novos. Conceitos para mensuração de ativos, de passivo, inclusive para questões relacionadas às contas de resultado. Ajustes a valor presente, ajuste a valor justos, ajuste de avaliação patrimonial, um tratamento novo para o arrendamento mercantil. Tudo isso foi trabalhado, foi dado um start a partir da Lei 11.638, na nossa convergência das normas contábeis a um padrão europeu de contabilidade. O principal objetivo dessa norma era uniformizar os relatórios contábeis, para que o relatório que você encontra em qualquer país da Europa seja o mesmo relatório utilizado aqui no Brasil. O fisco, por sua vez, como ele se viu nessa condição de contra a parede, ele reagiu dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eu aceito que você faça essas modificações. Você está me dizendo que elas são importantes para que a contabilidade atinja o seu objetivo final. Então, você pode fazê-lo. Inclusive, eu até recomendo fortemente que você faça essas adequações. No entanto, essas modificações na norma contábil não podem trazer reflexos tributários. Foi então que, a partir da Lei 11.941 de 2009, surgiu o RTT, o Regime Tributário Transitório. O RTT veio justamente para dar neutralidade tributária aos novos critérios, aos novos aspectos e princípios contábeis. Nós convivemos com esse modelo de 2008, do ano calendário de 2008 até o ano calendário de 2014, aonde veio a Lei 12.973, que nós vamos trabalhar ela mais na frente de maneira mais profunda. Essa lei, digamos assim, de maneira simplificada, ela teve como principal objetivo harmonizar novamente a legislação tributária à norma contábil, trazer de volta aquele casamento da Lei 6.404 com o Decreto-Lei 1.598, que havia sido rompido pela 11.638. Vamos em frente, pessoal. Em todo o mundo, vários países convergiram as suas contabilidades a esse padrão europeu do IFRS, sempre com o objetivo de garantir uma padronização das informações contábeis em todo o mundo. A Lei 6.404, tem um errinho aí nessa lei, mas vocês podem corrigir no material. É a Lei 6.404, que é a lei que dispõe sobre as sociedades anônimas, mas a Lei 11.638, como eu já expliquei anteriormente a vocês, no seu artigo 3º, ela diz o seguinte: aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as mesmas disposições da Lei 6.404 de 76. Ou seja, o que é que a 11.638 estava dizendo nesse momento? Olha, todas as disposições, tudo aquilo que está sendo trago de novo a partir da Lei 11.638, que está alterando a Lei 6.404, aplicar-se-á não somente às sociedades por ações, mas a todas as sociedades de grande porte, entendendo como sociedade de grande porte aquela que tem ativo total superior a 240 milhões ou a receita bruta anual acima de 300 milhões. Então, para essas empresas, é o que nós podemos dizer, que ficou comumente no mercado contábil, de CPC Full, ou seja, ela precisa se adaptar a todas as normas e resoluções das novas normas brasileiras de contabilidade. Já as pequenas e médias empresas, ou seja, aquelas que têm um ativo total menor ou igual a 240 milhões, ou a sua receita bruta anual menor ou igual a 300 milhões, elas vão obedecer à Resolução 1255 de 2009, a NBCTG 1000, que é a contabilidade para as pequenas e médias empresas. Nós também temos a Resolução ITG 1000 para as empresas menores, né, aquelas micro e pequenas empresas. Essas novas normas contábeis, tanto a Resolução 1255 como os CPCs, eles trouxeram novos conceitos.
Alguns desses novos conceitos, eles são extremamente importantes dentro do SPED contábil hoje e dentro do contexto onde estão inseridas as obrigações acessórias contábeis e tributárias. Lembrando que a partir de 2013, nós teremos dois momentos distintos. Nós teremos o momento do envio do SPED contábil, a sua escrituração contábil em formato digital, e nós teremos o envio da ECF, a escrituração contábil fiscal. A ECF é onde você vai informar como que se deu a apuração do imposto de renda e da contribuição social nas suas empresas. O ajuste a valor presente, conforme o glossário da Resolução 1255 de 2009, eu gosto muito de utilizar esse glossário, porque apesar dessa resolução ser para as micro e pequenas empresas, os conceitos que estão lá são aplicáveis a todos os portes de empresas. E é um conceito simplificado, que vai lhe auxiliar no entendimento desses novos formatos. Lá ele define o ajuste a valor presente como estimativa do valor presente descontados de fluxos de caixas líquidos no curso normal dos negócios. Vamos entender o que seria o ajuste a valor presente. De maneira simples, vamos entender o ajuste a valor presente como da seguinte forma. Se você vende uma mercadoria a prazo em 12 meses, e essa mercadoria, quando é a prazo, você vai vender ela por R$1.000, e hoje você vende essa mercadoria, se o cliente lhe comprar à vista, por R$800, a contabilidade deve entender que existe um juros embutido nessa operação. É mais caro R$200, esses R$200 de diferença entre o valor atual, o valor à vista e os R$1.000 do valor a prazo, é um valor cobrado a título de juros. E na contabilidade isso precisa ser evidenciado, pois esses R$200 representará para você uma receita financeira. Já o valor justo, ele pode ser entendido como o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo liquidado ou um instrumento patrimonial concedido entre partes conhecedoras e dispostas a isso em uma transação que não haja privilégios entre elas. De maneira bem simples, o valor justo seria o valor real de uma negociação, sem que houvesse privilégio para nenhuma das duas partes. Esses dois conceitos, por que eu trouxe esses dois conceitos para esse treinamento? É extremamente importante, pois com a Lei 12.973, que eu mostrei para vocês, que a gente vai falar sobre ela mais à frente, vocês vão ver que essa lei, ela visa a rastreabilidade desses ajustes. E você vai poder evidenciar para o fisco e prestar para eles a rastreabilidade desses ajustes através da utilização de subcontas. Esse termo, ele é dito lá várias vezes na Lei 12.973 e repetido diversas vezes na IN 1515. Então é importante a gente entender aonde que no SPED contábil esses ajustes devem ser evidenciados. E então nós chegamos no contexto do projeto SPED. É interessante falar que o projeto SPED, apesar dele não ser novidade, ele ser um projeto que é desde 2007, com o decreto 6.022, ainda hoje ele é um desconhecido de boa parte dos profissionais da contabilidade. Geralmente, quando eu converso com alguns profissionais a respeito do projeto SPED, são dois argumentos que sempre são levados em conta para que ele justifique o seu pouco conhecimento sobre o SPED. E hoje eu queria aqui com vocês que nós destruíssemos esses dois argumentos. Primeiro deles, o SPED é novidade. Pessoal, o SPED ele não é mais novidade para ninguém. O primeiro subprojeto do projeto SPED foi a Nota Fiscal Eletrônica, que veio com a Ajuste CNF 07 de 2005. Ou seja, fazem 10 anos que o primeiro subprojeto do SPED está em vigor no Brasil. A Resolução 1020 de 2005 do Conselho Federal de Contabilidade também já dava margem para a abertura e o surgimento do projeto SPED. Como? Na Resolução 1020, o CFC já fala sobre as escriturações contábeis em formato digital. Então, como que nós, em pleno 2015, podemos nos dar o direito de dizer que uma tecnologia que nasceu há 10 anos, que influencia sobremaneira a nossa prestação de serviços,
é considerada como novidade? De maneira nenhuma. Então, pessoal, esse é o primeiro argumento que eu espero que você não utilize mais. Segundo argumento, que eu escuto bastante, é que esse tal desse SPED ele muda muito. Pessoal, isso não é verdade também. Por quê? O que muda constante no nosso país é a legislação das obrigações principais. Nós precisamos lembrar do que diz o Código Tributário Nacional. Nós temos dois tipos de obrigações tributárias: obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal, ela muda constantemente, mas a legislação tributária da obrigação acessória, ela é única. Ela sofre modificações apenas nos layouts, nos guias, nos programas de prestação dessa informação. Uma prova bacana disso é que a nota fiscal eletrônica, como eu falei para vocês, o primeiro subprojeto do SPED, lá de 2005, ele agora está na sua terceira versão. Ou seja, em 10 anos, apenas 3 alterações, 3 grandes alterações. Então, o projeto SPED, ele nem é inconstante nas suas normatizações e ele nem é mais novidade. Então, nós precisamos conceituá-lo e entendê-lo de maneira simples. Então, eu gostaria, nesse momento, que você desconstruísse os conceitos que você tem relacionado ao SPED e que nós possamos juntos criar um novo entendimento do que seria o Sistema Público de Escrituração Digital. Vamos entender o SPED como um grande software. Esse grande software tem como função principal receber informações dos contribuintes. Até aí, não vejo nenhuma dificuldade. Só que esse grande software, quando o fisco criou esse software para receber informações dos contribuintes, ele se deparou com o primeiro desafio. A empresa A usa o software A, a empresa B o software B, a empresa C o software C. Todos esses softwares têm campos diferentes, relatórios diferentes, telas diferentes. Então, o fisco teve um raciocínio lógico. Se eu tiver que receber todas essas informações diferentes e estruturá-las para chegar naquilo que eu preciso, isso vai me dar muito trabalho. Então, qual foi a ação que o fisco tomou? A ação do fisco foi: eu irei criar formatos de prestação das informações. Ou seja, o fisco chegou e disse o seguinte: olha, tenho interesse nas tuas informações fiscais, eu preciso recebê-las. E você vai me enviar suas informações fiscais nesse formato. E ele estabeleceu um formato detalhado de como ele precisava receber as suas informações fiscais. Para esse formato, ele deu o nome de SPED fiscal. O fisco também teve interesse nas nossas informações contábeis. Então, ele definiu um layout que ele gostaria de receber as informações contábeis. Para esse formato, ele deu o nome de SPED contábil. Partindo desse raciocínio, o que seria então o E-Social? O E-Social é exatamente o formato com que o fisco quer receber as informações trabalhistas e previdenciárias. Então, o projeto SPED, ele engloba uma série de subprojetos e a escrituração contábil digital é parte integrante desse projeto. A nossa forma de trabalhar como contadores, como profissionais da contabilidade e a própria sociedade, ela está em evolução. Hoje, não dá mais para você se manter atualizado no mundo dos negócios e se manter em alta performance se você tem apenas conhecimento técnico. Nós precisamos aliar o nosso conhecimento técnico da norma contábil, o nosso conhecimento técnico da norma tributária, à utilização de tecnologias. As tecnologias, elas são fundamentais para o nosso desempenho. Elas são o instrumento do nosso trabalho, assim como um bisturi é para um médico. Então, nós, profissionais da contabilidade, não podemos nos dar o direito de trabalhar sem os softwares. Então, nós precisamos entender como que esse grande software, esse software que mudou diversas rotinas da relação de troca de informações entre o contribuinte e o fisco, que é o SPED, ele funciona.